Esse é um programa para você que tem vontade de bater um papo comigo, conversar, fazer perguntas. Aqui eu trago a resposta para você, sem te identificar, sem falar absolutamente nada sobre você, trazendo a pergunta de forma objetiva, te dando a solução para aquilo que você precisa. Como você participa? Lá no Instagram. Todo final de semana vai aparecer lá para você digitar a sua pergunta. Você digita a sua pergunta quando aparecer nos stories e aqui eu trago a resposta. Bem-vindo ao Alô Dilene, nosso programa de estreia. Hoje tem perguntas sensacionais aqui que vão ajudar muito você. É um crescimento através do olhar do outro. O outro está se emprestando para que a gente possa crescer. A primeira pergunta diz assim, ó: como posso escolher uma esposa? Sou divorciado, tenho tantos anos, tenho filho de tal idade. Existem muitas opções da mesma fé. Eu gostei de duas, aparentemente. A aparência física é meio parecida com a que me divorciei, mas ela tem filhos também, tá desempregada, tem nível superior. Além de orar, eu faço mais o quê? Um aspecto muito importante é observar o que foi que travou o relacionamento anterior. Se você é divorciado e você quer contrair novas núpcias, conhecer outra pessoa, entrar em um novo relacionamento, para e pensa um pouquinho. O que foi que deu errado no primeiro? Por que foi que o primeiro relacionamento acabou? Mas seja honesto nas suas questões. Faça uma lista de coisas que não estavam indo bem lá, na sua ótica e na ótica do seu cônjuge, porque certamente o outro também tinha algumas reclamações. E agora, com esse olhar para esse novo relacionamento, comece a prestar atenção. Se essas pessoas que você bateu o olho, te atraiu, te chamou a atenção, elas também têm a possibilidade de incorrerem nos mesmos erros passados da outra pessoa. Esse é um primeiro aspecto muito importante, que além de orar, você precisa observar. Outro aspecto importante: se a responsabilidade pela finalização do relacionamento anterior tem um pouco das suas inseguranças, tem questões relacionadas a você, eu sugeriria que você trabalhasse essas questões. Pensasse a respeito delas. Se não consegue trabalhar sozinho, encontre um processo terapêutico para vencer essas dores emocionais, essas raízes de sofrimento da sua história passada e poder partir daí para um relacionamento. O maior perigo de seguir para um novo relacionamento é você vir do mesmo jeito em que você saiu do outro. É você fazer cobranças que você fazia no outro. É você ter expectativas que você tinha no outro. Toda aquela história que aconteceu anteriormente tem que funcionar para você como um upgrade, algo que você já tem no seu currículo para dali partir para frente. Cuidado para não atender a sua solidão e se casar com qualquer pessoa, porque daí os problemas só mudarão de endereço. E você, com certeza, merece novas oportunidades. Você merece algo novo, diferente, merece ser amado, merece amar. Então, por favor, abre os olhos e fica de olho nisso. Pergunta número 2 diz assim, ó: adultério. Como faço, de fato, para perdoar o meu cônjuge? Decidi ficar, porém, acredito que não estou sabendo lidar, até porque ainda continuo trabalhando com a pessoa que traiu. Quando há uma traição, para haver perdão, precisa haver modificação da situação. Deu para entender? Ficou até rimando, né? Então, se eu perdoo o meu cônjuge que trabalha com uma pessoa na qual ele adulterou, o meu cônjuge vai precisar sair desse trabalho, se afastar dessa pessoa, para que eu realmente possa readquirir a confiança necessária para tocar a vida adiante. Ah, mas já trabalha há muito tempo. Ah, mas tem as questões financeiras. Podem ter muitas questões envolvidas, mas é a prova de que o outro está disposto a mudar de vida, é o outro mudar completamente o comportamento. Arrependimento envolve mudança de comportamento, senão é só culpa. A culpa não há movimento. Aliás, eu vou melhorar a minha fala. A culpa há movimento, mas não sai do lugar. É uma cadeira de balanço, sabe? Parece que movimenta, mas não sai do lugar. O arrependimento muda o comportamento. Então, você que perdoa precisa observar se houve mudança de comportamento. Havendo mudança de comportamento, respira fundo, se sinta bem, porque as coisas estão indo num rumo diferente. Comportamentos semelhantes, apesar do perdão, significa que a história vai ser repetida mais cedo ou mais tarde.
Então, é bom observar esse aspecto para poder realmente você se libertar desse processo. Vamos para a nossa terceira pergunta. Por que tanta traição, principalmente entre pessoas de mais idade? Como saber o que é o amor de verdade? As traições, eu vou chutar o balde, tá? Esse negócio de chutar o balde, depois a gente vai lá e busca o balde, mas eu vou chutar assim mesmo. Traição, gente, é um processo de falta de caráter. É isso, traição é isso. Traição não é sobre você que foi traído. Traição é sobre quem traiu. Quem traiu não tem ali um caráter fortalecido. Ele não está baseado a sua vida em princípios. Então ele age, ali, vai agindo conforme o seu prazer, conforme o seu querer. Então, a traição hoje se dá ao fato de que nós estamos, vou botar entre aspas, nos libertando das amarras que no passado sentíamos, embora que no passado também tinha muita traição, tá? Mas a gente ficou mais descarado hoje, que hoje o ser humano ficou mais descarado para trair. E isso é em função de se liberta, leva a vida do jeito que você quer. A gente precisa ter nossa vida baseada em princípios. Pessoas que não têm vidas baseadas em princípios, elas estão mais fadadas a esse tipo de acontecimento. Como saber se o amor é de verdade? O amor é uma construção. Quando você reconhece alguém, isso foi uma atração misturado com o desejo que gera uma paixão. E aí você casa, começa o relacionamento, você tem que aprender a construir o amor. O amor é construído depois na convivência. O amor não é construído no namoro, o amor é construído depois, quando você convive diariamente. É um tijolinho cada dia. É uma construção que precisa ser forte, precisa ser sólida, baseada em princípios. E ela vai levar você para um outro patamar do relacionamento. Que a paixão ela é forte, é gostosa, é bonita de sentir, mas ela não aguenta os repuxos da vida, as tempestades. A paixão não suporta muito chacoalho, tá? Então, você dentro da paixão precisa construir o amor. O amor é construção e é assim que acontece. Você se interessando pelo outro, o outro se interessando por você, você entregando e recebendo cada dia desse outro que você chega a essa construção poderosa. Vamos para mais uma pergunta? Já tentei ajudar meu esposo com o vício da pornografia. Tem sido muito difícil lidar com isso. O que fazer? Você já deu a resposta. Você disse assim: vício da pornografia. A pornografia é um vício e aquilo que é vício precisa ser tratado como um vício. Então, o seu marido é um viciado e o viciado precisa de tratamento especializado. Eu não sei como você tentou ajudá-lo, se com oração, se com carinho, se com amor, se com alerta, se bloqueando as redes sociais. Não importa como você tentou ajudar, ele precisa de um tratamento especializado, tá? Um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico para trabalhar as questões que estão levando a ele a buscar de forma exagerada, exacerbada, fazer algo para substituir uma dor, substituir algo que ele não está conseguindo resolver. Então, essa seria a solução. A forma como você pode ajudá-lo é estando com ele no convencimento de que ele precisa de ajuda especializada para cessar com esse vício e ficar mais saudável e melhor. Não só ele fisicamente, como o relacionamento de vocês também, tá? Isso porque a pornografia, ela ativa no cérebro áreas que são ativadas, por exemplo, a um usuário de drogas. Então, a força da pornografia é muito grande e por isso ela é um vício e por isso precisa ser tratada. Nossa última pergunta de hoje diz assim: eu como faço para melhorar a intimidade com o meu esposo? Eu queria entender quando você diz intimidade ao que você se refere. Eu imagino que você se refere ao que a maioria da população entende quando a gente fala de intimidade, que seja sexual. Mas a intimidade sexual é só uma consequência do processo da intimidade emocional. Intimidade emocional é uma conexão que você cria com o outro. E essa conexão emocional, esse entendimento, esse olhar, essa compreensão, esse compartilhamento da vida, essa doação, essa entrega que você oferece, que você recebe do outro, vai gerar isso que a gente chama de intimidade. E essa intimidade favorecerá a relação sexual. Um relacionamento em que não há conexão emocional, um quer uma coisa, outro quer outra, um pensa uma coisa, pensa outra. Existem brigas, existem conflitos, existem divergências de ideias sobre como educa filho, sobre o que faz com o dinheiro, sobre para onde vai, para onde vem. Todos esses fatores tendem a diminuir a possibilidade de uma intimidade, de uma conexão. A conexão emocional é gerada por aquilo que eu entrego dentro da relação.
Quanto mais de mim eu entrego para o outro, mais há o fortalecimento da intimidade e, consequentemente, a sexualidade, o sexo entre os dois ficará muito gostoso, muito bom, independente da performance de um e do outro. Mas a conexão de intimidade que vai ser gerada emocionalmente vai favorecer a questão da intimidade sexual também. Gostou do Alô Dilene? Me diz aí, escreve nos comentários, Dilene, gostei, valeu. Não adianta fazer sua pergunta aí. Sua pergunta tem que ser feita lá no Instagram. São as perguntas lá que eu vou responder. Combinado? Então, eu espero você próxima quinta-feira, 6h45, para mais uma lista de perguntas importantes que estão sendo feitas para te ajudar. Que tal compartilhar? Convidar amigos para estarem conosco no nosso canal? Se inscreve! Vai ser um prazer ter você por aqui. Um beijo no seu coração e até quinta-feira, 6h45.